Então, a gente trouxe esse formato, na verdade, para que a gente deixasse a nossa relação um pouco mais íntima, assim, calorosa. Então você vai rodar essa câmera bastante para poder dialogar com as pessoas. Então, só um minutinho. Ok. Boa noite. Eu vou começar lendo uma poesia do livro Terra de Santa Cruz. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom só a gente, sozinhos na cozinha. De vez em quando, os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: este foi difícil. Prateou no ar, dando rabanadas, e faz um gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas esporram. Somos noivo e noiva. Ok? E a gente tem então um vídeo para começar a conversa. Por favor. Formada em filosofia, Adélia Prado flerta com a poesia desde os 15 anos de idade. Mas esperou um bom tempo para publicar seu primeiro livro. Ela tinha 40 anos e 5 filhos, quando, com o entusiasmado aval de Carlos Drummond de Andrade, os poemas de Bagagem puderam ser lidos pelos brasileiros. Depois do admirável livro de estreia, Adélia Prado publicou contos, romances, textos infanto-juvenis, traduções e, sobretudo, poesia. E se tornou um dos nomes mais luminosos da literatura brasileira. Mistério não tem todo mistério, porque de repente, se você passa 10 anos sem fazer poesia, né? Mas nesse intervalo eu fiz prosa, né? Fiz um livro infantil e também eu acho que é um processo natural. Quer dizer, a musa está dormindo, qualquer coisa assim. Você não é propriamente uma usina permanente, né? Eu acho que nenhum autor é em nenhuma categoria de arte, né? Quer dizer, nesses 10 anos, o que eu estava fazendo? Tratando de viver o melhor possível. Aos 40 anos eu fiz Bagagem. Então, tinha muita coisa, depois de Bagagem, que só os cachorros, coração disparado, Terra de Santa Cruz, e daí eu estava dentro da campa, né? E depois também o vulcão, dá uma pausa, né? Mas fiquei feliz de ele não estar extinto. Toda a arte, né? Poesia, música, composição, ela é um produto elaborado dos sentimentos humanos, né? Então, aquilo que nos pega de maneira mais forte são as paixões básicas. O amor, o ódio, a tristeza, a morte, sofrimento, alegria. Então, das emoções é que a arte nasce. Toda obra, o objetivo dela é atingir o momento poético. Seja escultura, teatro, cinema, música, ela só acontece a hora que ela vibra poeticamente. Então, é uma revelação absolutamente original, singular e única. Isso para todo autor, né? Nesse sentido, você, ou eu, qualquer autor, ele é instrumento de algo que o suplanta, que é maior que ele. E você é realmente uma boquinha, um oráculo para algo que está se dizendo, se expressando através de você. Cada vez mais, eu tenho mais certeza que o maior poeta do mundo, ele é ainda um servo da poesia. A vingança da poesia é essa, ela ser maior que a gente.
o povo do teatro, a gente é instrumento e também a gente é servo. Obrigado e bem-vinda. E a gente vai deixar uma coisa informal mesmo, para ser uma conversa. Pode ser? Deve. Obrigada. A gente se vê assim, parece uma ficção, né? Será que eu mesmo estou falando assim? Mas quando vocês me convidaram através do Fábio, eu aceitei, né, com prazer, por causa de ser de São Paulo, eu sempre do bem aqui, e também porque, por causa do interesse pela poesia. E ele falou, você não precisa preparar uma conferência, eu nem saberia, mas um texto, você vai ser provocada. Então eu estou aberta à provocação, espero que essa provocação dê para nós um gancho de discussão. E daquilo que foi falado ali, eu gostaria de começar a dizer isso. Repetir aquilo porque isso para mim é vital. A poesia, a experiência poética, é o único objetivo de todo e qualquer arte. Pode ser escultura, pode ser teatro, cinema, música. Essas categorias de artísticas, essa criação, ela só acontece quando, no desenrolar da música, do teatro, do cinema, da dança, acontece aquele momento que justifica todos os 3 atos, todo o contexto, todo o tamanho do livro, pode ser de prosa, mas é a poesia que é a alma, a coisa que vibra dentro da obra. De tal maneira isso é muito fácil de observar, isso não é nenhuma teoria inalcançável. Você vai ao cinema, por exemplo, e sai, você vê o filme e fala, olha, a direção excelente, o cenário maravilhoso, uma trilha sonora inesquecível, mas o filme não aconteceu. O cinema não aconteceu. Porque não foi tocado esse espaço que é, vamos chamar disso de a terceira margem da alma, né, para imitar Guimarães Rosa, que é esse lugar sagrado onde eu falo, meu Deus, e eu me sinto integrada quando eu estou naquele teatro, naquele cinema, naquela música, eu me sinto integrada num centro que torna a minha vida justificada e com sentido e significação. E isso é profundo em nós, a gente nem articula isso, a gente articula isso depois que a gente pensa muito ou encontra esse pensamento em outros autores. Mas naquele momento em que você topa a vibração poética ou a beleza, que é a mesma coisa, poesia é a linguagem por excelência da beleza em qualquer forma de arte, seja no pandeiro, qualquer, a gente fala qualquer, tem que explicando, não precisa, qualquer. Então é esse ponto aí que faz a obra vibrar e que você fala, vou comprar esse quadro e pôr na parede, vou comprar esse disco e vou escutar, eu quero esse romance para ler e ler até o fim da minha vida. Porque a obra, toda obra que toca esse ponto poético, ela está fora do tempo. Ela não envelhece. Um poema, tem um poeta lírico, Alceu, no século V, ele escreveu um texto, como eu não conhecia, uma professora de linguística, minha amiga, que passou para mim. Mas o texto estava vibrando assim, escrito há 5 séculos, não tem data, não é obra datada, porque é poético, é vivo. A poesia é um fenômeno vivo, ele é vital, por isso ela toca a gente, ela me toca neste lugar onde eu estou buscando significação, sentido para a minha vida. E nesse aspecto aí, a arte não serve para nada. Ela não tem função, ela não tem nada utilitário nela. Mas a única função, entre aspas, é me desvelar um significado de ordem transcendental
por ser daquele jeito, dá um sentido à vida. Ela traz alegria, consolo e conforto íntimo. Se você escuta uma música muito bonita, o que ela te dá além disso? Nada além de alegria e confortável. É um confortável. A gente fala, que coisa boa, que bondade. A gente não sai disso, porque é inexprimível a beleza que você encontra na obra. Quando você está topando com uma obra e que perturba você desse jeito, você está diante de uma experiência, você está vivendo uma experiência de natureza poético-religiosa. Religiosa no sentido de que me liga a um absoluto maior que a minha razão. Arte não é para intelectuais. Né? A gente quer que os intelectuais nenhuma bandeira contra o intelectual. Mas o que é para intelectuais? É a filosofia, são as teorias, é aquilo que só pede de mim o logos, a mente, a reflexão, a lógica. A arte é puro eros, é vida, ela é erótica no sentido mais profundo da palavra. É aquilo que vibra, é vital. É isso. Arte, o Guimarães Rosa tem umas. Não me senti voltando assim, mas é assim. Guimarães Rosa fez uma das entrevistas mais perfeitas que ele deixou para nós. Não sei se foi exatamente com o tradutor dele. Ele falava, arte é feita aqui, ó, é com as vísceras, é com a barriga. A gente não pode enganar. Se você quer ser, vocês são estudantes de teatro, né? Se você quer acontecer como ator, você não pode enganar. É você o autor. Corpo é erótico. Ainda que você esteja espumando de ódio. A eroticidade brota da vida, da verdade. Então ele citou um monte de autores muito conhecidos e muito badalados, e ele era muito discreto. E esses autores já tinham morrido e ficou à vontade, né? Então ele falou, olha, ótimo, muito bom, muito correto, muito isso, muito aquilo. Tá, então tá. É só isso. Esse autor, ele não move o seu leitor para um significado profundo que responda às angústias primárias nossas. Qual é a nossa angústia primária? Qual é? Eu vou parar agora nisso, tá? A angústia primária nossa é quem eu sou, não é? Quem eu sou. Vai falar, o que você é? Eu falo, eu sou mãe de família, eu sou bancária, eu sou costureira, eu escrevo livro, sei lá, qualquer coisa. Eu sou atendente de consultório médico, eu sou psicólogo. Isso é o que eu sou. A minha imagem diante da sociedade humana, né? Diante dos meus semelhantes. Mas quem você é? Essa resposta, essa pergunta, de onde você veio? Meu pai chama fulano de tal, minha mãe, meu avô. Isso não responde ainda. Porque o meu pai também não sabe de onde é que ele veio, para que ele veio. Meu avô também não responde isso. Minha avó não, nem Adão. Né? Nós nos apanhamos existindo. Estamos buscando significação a qualquer preço. Olha o sentido da minha vida. É absurdo existir. É tremendamente absurdo eu estar aqui rodando nessa cadeirinha. Não tem sentido isso aqui, não tem. A não ser que eu cave um pouco mais fundo e encontre o que eu chamarei a minha humanidade. Nós estamos aqui por uma razão muito simples. Porque a gente está, como é que é mesmo? Como é que essa mulher vai falar? Né? O que eu quero, o que eu sou, quem eu sou.
Então, a pergunta de quem eu sou e de onde que eu vim e para onde que eu vou, porque nós morremos, morre-se. A gente entende mais matemática do que isso, não é não? Morre-se. É ponto final. Você cai na negação absoluta, mas fica querendo viver mais. O desejo do nosso coração é tão infinito que para esse desejo o mar é uma gotinha. Coitadinho do mar. Ele não enche esse desejo de vida e de infinitude. Imagina, nós aqui, pobres mortais, falíveis, adoecemos, morremos, desaparecemos, né? Desaparecemos. E a gente faz essa pergunta, desde criancinha. Uma ocasião, eu dava catecismo para uma criança de 10 anos, e eu acho que carreguei a mão demais, né? Porque eu fui uma catequista xiita mesmo, eu melhorei depois de velha, né? Mas era uma doutrina muito terrível, muito severa, eu trabalhava isso na minha paróquia. Mas, recentemente, eu, preparando essa criança, né? Educação da sensibilidade e tal, falei na ressurreição de Cristo, né? Um absurdo, como diz São Paulo. Aos olhos dos pagãos somos loucos, né? Cristo ressuscitou. Então eu falei com ele, falei na paixão, morte e ressurreição, e fiquei empolgada demais. Falei, nós também vamos ressuscitar, nós temos a vida eterna. E a criança começou a chorar. Começou a chorar, falei, o que foi, bem? O que aconteceu? Eu falei, eu não quero ser feliz eternamente. Você não quer ser feliz? Eu não, infeliz também eu não quero. Eu é demais para mim. Olha que coisa interessante, essa criança estava filosofando. Quer dizer, eu não suporto, porque nós não damos conta. Nós conceituamos, arranjamos um conceito para a eternidade, para o infinito, sendo pessoas finitas. Isso é muito louco. Nós somos finitos, como qualquer cãozinho, como qualquer irmãozinho, e conceituamos o infinito e queremos a infinitude. Eu falei, mas como é que você vai fazer? Ele falou assim, eu quero desaparecer. Eu quero desaparecer, porque está muito difícil. Muito difícil. Chorando. Mas imediatamente ele falou assim, mas as minhas emoções vão sumir. Ele articulou direitinho, as minhas emoções vão sumir. Então eu tive que me abrir com aquela criança para consolá-la, para que ela pudesse dormir. Eu falei, não precisa chorar, nós estamos diante de mistério. Sabe o que é mistério? Eu sei, a gente não entende, né? Eu falei, é mistério, a gente não entende, e no entanto a gente projeta o mistério, conceitua, e ai de nós se o mistério não. Porque é o mistério, no seu mistério, é que nos traz presos a essa busca de eternidade e de transcendência e de vida simbólica. Quando eu falo vida simbólica, quando vocês fazem teatro, isso é vida simbólica. Para que serve teatro? Serve para nada. Para que eu escrevi livro? Que bobagem, não é? Por que a gente não sossega? Come e dorme, né? Quando todos pudéssemos comer e dormir, né? Isso é uma vida plenamente rasa. Mas é que isso não basta. Nós queremos significação e sentido. Então, essas três perguntas, o que eu sou, de onde vim e para onde vou, essas três perguntas geraram a filosofia, a arte e as religiões. Tudo isso, o vestido que eu estou usando com a galinha assim ou assado, foi gerada pela necessidade de não ser um simples animal. Eu sou simbólico, eu significo aquilo que eu sinto. De tal forma isso é vital, que quando, por exemplo, uma civilização indígena, você quer civilizá-la e tira dela a sua vida simbólica,
os seus ritos, as suas danças, os seus deuses, ela se degrada e perde a identidade. E nós também perdemos. E o Brasil está vivendo agora uma ausência de vida simbólica no campo religioso, no campo político e no campo social. Vocês percebam como está raso, como que está nivelado as degolas, degolação de pessoas, degolamento de pessoas. Outro dia uma pessoa assustadíssima, nós todos assustadíssimos com aqueles vídeos de degolação no Iraque, alguém lembrou, vocês estão falando do Iraque, no presídio de Pedrinhas, degolaram 4 essa semana. Quer dizer, aqui no Brasil, e nós não nos assustamos mais. Nós estamos regredindo a uma grande barbárie. E é exatamente a ausência de valor simbólico, seja ele social, artístico ou religioso. Isso está nos desidratando como pessoas, como cidadãos. O Brasil não é ainda uma nação. Nós temos um país, mas uma nação significa um país constituído em leis e autoridades e usos e costumes que têm significado a nossa vida em comum. Quando você vê, por exemplo, os noticiários, crimes bárbaros e pipocando em todos os lugares, a minha cidade e as cidades em torno da minha cidade estão vivendo o mesmo cotidiano atormentado das grandes cidades, porque está tudo contaminado. A polícia está contaminada, o clero está contaminado, os poderes da República estão contaminados. Então, há uma perspectiva muito sombria para o país, para nós. E eu acho que fazer teatro é ainda uma forma de resistência, escrever livro é uma forma de resistência, ir a manifestações públicas. Quer dizer, qual é a sua crença? Qual é o tesouro do seu coração? O tesouro do meu coração é aquilo que eu creio, né? É aquilo que eu creio. É isso que me torna firme nos embates. Então, cada um de nós procuremos a nossa crença de origem. Aquilo que falava assim, o mundo é bom. Ai, que delícia que é viver. E que me dá alegria de viver. São valores. São valores. Os valores mudam na sua forma de se encarnar no mundo, nas culturas, nos países. Mas aquilo que o constitui permanece. O bem, o mal, né? E o mal está de tal maneira misturado hoje que a gente não aponta mais. O demônio tem uma cara angelical. Não dá para falar lá o demônio. Ele está misturado, o bem com o mal, a fraude, a corrupção, a mentira, o engano, os falsos milagres, o isso, aquilo. Isso todo mundo está cansado de saber. E nós estamos vivendo agora isso. Né? Então, eu acho que o teatro que vocês fazem é uma fé. É uma fé e pode nos nutrir dessa necessidade de símbolo. Né? Você, por exemplo, quando uma coisa simples à toa, você quando arruma uma casa, você simplesmente não varre e limpa as coisas, não. Tem uma forma que você, não, esse copo fica muito melhor essa panela aqui e o jarro de flores aqui. Isso é cultural, isso é simbólico. A gente põe comida na mesa, a gente não come como os animais. Eu ponho fogo, eu pego talheres, eu pego guardanapo, eu não falo com a boca cheia. Porque isso tudo é considerado menos humano. Então, quanto mais
simbólico é a minha atitude, mais humana, mais poética. E um grande poeta alemão falou: quanto mais poética uma coisa é, mais real. Neste sentido, a poesia do teatro, qualquer gênero, drama, comédia, tragédia, humor, ele mostra, ele significa o meu espelho. Então, fazer arte é uma coisa mais humana que tem. É espelhar para o outro a humanidade dele. Você vê, ri bastante quando você está rindo de você. Você está chorando no seu próprio enterro. A gente, quando vai em enterro e começa a chorar, a gente está chorando do enterro da gente. Presta atenção, Maura. Qual enterro que eu estou acompanhando? É o meu. Né? É o meu próprio. Porque aquilo é real e o que é real me espelha na minha humanidade. Então, toda a arte faz isso. É a única coisa que ela faz sem querer, né? Que ela está buscando a beleza. E buscando a beleza, ela busca a beleza no triste, no trágico, no terrível, no engraçado. Isso nos humaniza. Vocês já viram como os políticos não têm humor? Eles não acham graça em nada, né? Não tem humor. Isso é sinal de desumanização, de uma sensibilidade trancada e truncada. Então, tudo aquilo que nos chame a uma maior sensibilidade, a uma maior consciência, seja louvado, seja bendito. Eu tenho essa palavrinha, agora acho que era bom a gente conversar. Tá bom? Temos os microfones aí, nós temos aqui os aprendizes que vão ler os poemas, o Felipe vai ler um agora e a gente vai ter o Fernandinho, o Joaquim, e a gente vai brincando como se fosse um sarau. Como se fosse não, a gente instaura um sarau. E vocês estão absolutamente convidados para dividir esse momento com a gente. Então os microfones estão abertos para que a gente possa conversar. Por favor, né? Senão vai dar um branco assim. A natureza odeia o vácuo, então. Exausto. Eu quero uma licença de dormir. Perdão para descansar horas aqui, sem ao menos sonhar a leve palha de um pequeno sonho. Quero o que antes da vida foi o sono profundo das espécies, a gás que não estava, semente, muito mais que raízes. Queria aproveitar e a partir desse poema, te perguntar se está falando dessas perguntas que nos movem. Eu estava revendo o teu Roda Viva essa semana, e aí você estava falando lá do quanto você recebeu, do momento, o carinho de poeta do cotidiano. E aquilo mexeu muito comigo, né? Como artista também, eu fico me perguntando, ouvindo ali, te ouvindo, e com esse poema eu falei, quais são as minhas sementes? Né? E a partir daquela tua fala, você fala do quanto que as suas sementes estão no cotidiano, mas que tem um olhar teu de assombro para o cotidiano. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse teu assombro com o cotidiano, porque eu acho que isso pode nos mover também como criadores. Um pouco você falar das suas sementes. Tá, eu acho que eu ganhei esse carimbada aí de poeta do cotidiano. Acho que primeiro, sou mulher, sou dona de casa, mãe de filho, essa coisa toda, né? Nasceu em Minas Gerais, quem será? Né? Casada com um rapaz do Banco do Brasil. Quer dizer, coisa, pode sair poesia numa situação dessa, uma biografia dessa, né? Então, eu acho que o espanto, na ocasião, em 76, quando saiu Bagagem, foi esse. É uma senhora, quem é? Tal. Esses dados todos. Mas o que eu percebo, lendo todos os poetas que eu leio, e que quero ler mais ainda, se Deus quiser, é que todo mundo só fala do cotidiano, né? Ou o seu cotidiano psíquico, ou o seu cotidiano físico, mas ninguém tem mais do que o cotidiano. Alguém tem aqui em São Paulo mais que as 24 horas? Ninguém. E o que nós temos nas 24 horas que atender? As nossas necessidades básicas, ao nosso metabolismo, as exigências do corpo.
a fome, a sede, isso falando apenas fisicamente. E psiquicamente, do ponto de vista dos afetos, a quem eu amo ou quem me ama, ninguém me quer, né? E o ódio, a inveja, a raiva, a depressão, esse é o cotidiano de todo mundo. Agora, o fato de eu falar, por exemplo, deixa eu ver uma coisa. Minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas, mas cantava. Tem que provar para mim que isso não é poesia. E eu vou bater o pé até o fim da minha vida que isso é poesia. E quais são as palavras que estão aqui? Arroz, feijão, cozinhar, minha mãe, molho de batatinhas e o verbo, mas cantava. Eu espero que isso signifique mais do que o fato de uma mulher cozinhando. Alguém deu aqui o poema Casamento? Foi você, né? Esse poema Casamento é muito interessante nesse aspecto. Eu li esse poema uma primeira vez, minha mãe cozinhava, meu marido, se quiser pescar, pesca, e todo esse poema, né? Aí uma pessoa falou comigo, mas olha, eu gostei demais de você ensinar como é que faz peixe, né? Mas olha bem, era uma pessoa muito simples, uma mulher, dona de casa, uma dona Maria. Mas não é isso que ela queria falar. Ela falou, eu gostei demais daquele, quase essa sua receita de cozinhar, né? Que o poema fala de quê? De um casal na cozinha, preparando os peixes. Né? Depois vamos dormir, papapá. O que ela entendeu ali foi a dignidade humana de preparar um peixe. Eu não como um peixe como uma lontra come, como um jacaré come. Eu preparo o peixe. Ela viu naquela atitude que ela faz, que ela conhece muito mais do que qualquer um, que aquilo pode ser bonito, aquilo é bonito, é humano. Então é isso. Poesia do cotidiano? Não, poesia que gerou, que nasceu a partir de uma experiência do cotidiano. O Drummond é um poema maravilhoso. Se eu soubesse dessa pergunta, tinha trazido. Ele fala, o poema se chama Menino Chorando na Noite, mas é lindíssimo. Ele fala que a gente quase que escuta o barulho do xarope caindo na colher. A mãe de noite, olha que coisa mais corriqueira que todo mundo experimentou. Levantar de noite com uma criança doente e dar para ela o remédio na hora certa, um xarope. Virou um poema maravilhoso. Isso é do cotidiano de todo mundo. Então, eu acho que há poemas mais filosóficos, mais psicológicos e tudo. Aceito de bom grado, porque é o que me coube fazer, né? Mas o cotidiano me espanta demais da conta, demais mesmo. A gente fica parado, né? Como é que isso existe? Como é possível? Né? No filme A Última Tentação de Cristo, tem uma coisa que eu acho que ajuda a gente a entender isso. Judas perdeu a paciência porque ele queria fazer a revolução contra os romanos, né? Ele pertencia à seita dos iscariotes, que eram politicamente contra os romanos. E ele falou, Jesus agora fazendo esses milagres, todo mundo vai atrás, né? Nós vamos conseguir a adesão do povo para nós expulsar os demônios. E ele fica muito desapontado quando Cristo está no templo com os romanos. E ele fala, aproveita, começa a revolução. Ele era xiita, né? Ele queria a revolução naquela hora. E Cristo fala, não é isso que eu vou fazer. Fala, mas o que você quer afinal? Ele fala assim, quando eu olho os olhos de uma formiga, meu coração se contrista de compaixão. Se a gente for pensar o que ele está falando com isso, meu coração corta de compaixão, de ver uma formiga, esse que ser mais anônimo, né?
E tem um momento que ele fala assim, começa a falar da compaixão. Ele chega em Jerusalém, olha o povo, né? E fala, como se eu puder, esse povo está como um rebanho sem pastor. Olha, eu acho que é mais ou menos como nós estamos no Brasil. Um rebanho sem pastor, sem liderança. Eu falo assim, gostaria de acolhê-los como a galinha faz com os pintinhos debaixo das suas asas. Olha que imagem mais corriqueira, mais rural, né? Mais de quintal. E, no entanto, olha a força que isso é. Ele fala, a minha revolução é por aí, pela compaixão. O que eu estou falando? Porque eu cheguei aqui. Hein? Por quê? Eu quero gancho de novo. Ah, sim. O espoleto do cotidiano. Quem escreveu esse texto foi Kazan Sachs. Ele tem um livro chamado Os Salvadores de Deus. Parece uma antiteologia, mas é maravilhoso. É um poeta, Kazan Sachs. E o livro foi baseado nisso. Então, o cotidiano é uma fonte inesgotável de maravilhas. Eu não preciso ir para uma torre com um mirante e falar, agora eu vou olhar a maravilha do mundo para eu poder escrever. Maravilha está debaixo do meu nariz. Né? Você vai olhar, você vai pegar batatas, se você cozinhar, tem uma brotando. Você fala, essa não serve, não está brotando, é tóxica. Aí você põe ela dentro do copo, ela brota, dá aquela ramagem. Aí você bota na cozinha para enfeitar. O que é isso, gente? Puro milagre. É milagre. É milagre. Você planta uma semente de manga. Você já viu ela dar outra coisa no ser manga? Vocês não pensam nisso não, né? É natural que ela dê manga. Não, é absurdo. Ela não fica doida, ela não dá goiaba. Ela dá manga. Essa sabedoria inconsciente que está inscrita na natureza é atordoante. Tem um livro maravilhoso chamado A Negação da Morte. Todo mundo tem que ler esse livro, gente. Eu já estou lendo, acho que pela 40ª vez. Ele fala o seguinte, o mundo, quando a criança começa a perceber as coisas, o mundo é aterrorizante. Para os índios, para os tribos, eles têm pavor da natureza. Por isso eles a adoram o sol, adoram a lua, adoram a tempestade, sacrificam animais, sacrificam o primogênito para acalmar o Deus lá. Né? É o terror de existir, o terror de ser. A gente não pede para nascer, mas tem que carregar o mundo e a nossa existência. É maravilhoso isso. A gente pena demais, mas vale a pena. Vale a pena, porque é maravilhoso. Eu sempre uso esse exemplo aqui, ó. Sempre tem um na minha frente, né, com água. Se eu perguntar para vocês assim, o que é água? Pode responder, está na prova. Mas eu quero uma resposta. Essa aí já é poética, não vale. Tá boa demais. O que a gente fala? O que é água, gente? Água é doisó. Isso diz alguma coisa da água? Não. Ela continua misteriosíssima. E quando a gente descobre que ela não é um tecido único, que são átomos, e que entre um átomo e o outro tem um vácuo, um vazio. Não é não? A gente fica doido, né? Mas é para enlouquecer. É maravilhoso demais. Agora vem o Drummond, ele faz um poema sobre a água. Aí eu falo, é isso aí. É porque ele tocou neste ser com um olhar diferente, que me revela a realidade do fenômeno água. Ou pintor, isso na pintura é maravilhoso, né? Você vê na pintura, você fala, mas como é possível
possível alguém pintar água? Essa coisa incolor, né? É maravilhoso demais. Por isso que a poesia, música, arte, dança. E o amor? E o amor? Nós nem falamos disso ainda, né? O encantamento por uma outra pessoa. Diz que a gente se encanta é com a gente mesmo, né? Achei eu, né? Esse aqui me serve. O encantamento da experiência amorosa, ele é... Se o céu fosse só isso, está perfeitinho. De tão bom que é. Todo mundo já experimentou, não já? Em Minas Gerais e Divinópolis já experimentamos. O enamoramento, a capacidade. Amor feio. Hein? Amor feio. Amor feio. Eu quero amor feio. Amor feio não olha para o outro. Uma vez encontrado é igual fé. Não teologa mais. Duro e forte, o amor feio é magro, doido por sexo. Os filhos têm os quantos haja. Tudo que não fala, faz. Planta beijo de 3 cores ao redor da casa e saudade roxa e branca da comum e da dobrada. Amor feio é bom porque não fica velho. Cuida do essencial. O que brilha nos olhos é o que é. Eu sou homem, você é mulher. Amor feio não tem ilusão. O que ele tem é esperança. Eu quero amor feio. Amor feio é descansado, né? É descansado. Não tem... A gente, o Joaquim falou, vamos lá fazer uma provocação. Você nos provocou, posso falar para você? Claro. Nos provocou de uma tal maneira, a hora que a senhora estava... A hora que você estava falando, eu dizia, nossa, mas você está falando para mim essas questões em relação à arte? Não, para que essas são as questões. Pensei, claro que é isso. Então, diante de tanta simplicidade, eu fiquei pensando o dia inteiro o que eu ia perguntar, que era a coisa mais simples do cotidiano do poeta, como é que era o seu café da manhã, olhando com uma melancia, com uma manga para a água, e você veio e explicou como estava. Foi emocionante. Eu acho que quando você está diante de uma árvore, você vê ela todo santo dia, a hora que você vai para o trabalho. Um belo dia você presta atenção nela. Você fala, gente, mas que árvore bonita! Que beleza, que isso, que beleza, que beleza. É aí que você está tocando na realidade da árvore. Porque você está olhando com olhos poéticos. Porque se você olhar com olhos apenas científicos, você fala, o volume dela é tal, a cor é tal, a categoria dela, você dá todas as explicações científicas. Mas se você pintar a árvore, ou se você fizer um poema, aí você mostra a árvore. É o Van Gogh, né, pintando girassol. Aquela obsessão de pintar girassol. Morante pintando garrafa. Pintava, falando, não, mas ainda não achei a garrafice que eu estou buscando aqui. Vou pintar de novo. É a busca da realidade, do ser. E o grande teólogo já falava, todo ser é belo. Nesse sentido, a beleza do demônio, a beleza do sapo, a beleza do assassino, beleza igual a ser. Então, tudo que é belo em si mesmo. Não tem, é belo porque não, é belo porque é. É belo porque é. Então, a beleza máxima e absoluta seria aquilo que é absolutamente o ser e se confunde com a existência, que não é o nosso caso. Nós começamos em algum momento, nem vamos acabar, pelo menos nessa aparência. Mas dá uma preocupação assim que eu perco o gancho da pergunta, mas a gente começa a pensar, vai longe. Diz que os neurônios nossos emendados são muito maior do que a galáxia da Via Láctea inteira, imagina. Nós não sabemos nada dela, né? Eu vou continuar um pouquinho falando sobre o amor. Tá. Um dos poemas que, para mim, pelo menos, é um dos mais incríveis. Para o Zé. Eu te amo, homem. Hoje, como toda a vida quis, não sabia.
Eu que já amava de extremoso amor o peixe, a mala velha, o papel de seda e os riscos de bordado, onde tem o desenho cômico de um peixe, os lábios carnudos como de uma negra. Divago, quando o que quero é só dizer que te amo. Ter suas curvas, as mistas e as quebradas, industriosa como abelha, alegrinha como florinha amarela, desejando as finuras, violoncelo, violino, menestrel, e fazendo o que sei, ouvindo no teu peito para escutar o que bate. Eu te amo, homem, amo o teu coração, o que é, a carne que te é feito, amo sua matéria, fauna e flora, seu poder de merecer, as aparas de tuas unhas perdidas nas casas em que habitamos, os fios de tua barba. Esmero, pego a tua mão, me afasto, viajo para ter saudade, me calo, falo em latim para irritar meu gosto. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu gado, onde repousas ao meio-dia, para que eu não ande vagueando atrás dos rebanhos dos teus companheiros. Aprendo, te aprendo, homem. O que a memória ama, fica eterno. Te amo com a memória, imperecível. Te amo com a memória, porque a memória ela fica eterna mesmo, fica, gente? Pode o ladrão roubar, sumir, mas a memória ama, é eterna, fora do tempo. Tá funcionando? Tá. Eu quero aproveitar o ensejo. Não tá no. Tá assim? Agora tá. Agora acho que foi. Não? Sim. Aqui, ó. Pronto. Agora sim. Quero aproveitar o ensejo que esse amor feinho recentemente me inspirou a fazer uma canção e eu queria oferecer, aproveitar essa oportunidade. Eu não sou cantor, mas eu faço canções. Vou tentar cantar aqui, não estou com instrumento, mas aí vai. A capela. Eu quero eu bem juntinho de mim. Eu quero eu bem juntinho de nós. Eu quero ela bem juntinha dela. Eu quero ela bem juntinha de nós. Será que eu tô querendo demais? Eu quero mais. Eu quero nós bem juntinhos da fé. Eu quero a fé bem juntinha do amor. Eu quero o amor bem juntinho do sol. Eu quero o sol bem juntinho do dia. Eu quero o dia bem juntinho do agora. Eu quero agora bem juntinho da gente. Eu quero a gente bem juntinhos. Juntinhos na roda, no giro da vida, na volta do sol, ao redor do dia. Parado juntinho de mim. Eu quero juntar, eu em tu assim, eu quero juntar, eu em tu assim, juntinhos, inspirados a partir de uma música. O Fernando acabou de provar tudo que nós falamos, não é obrigado, Fernando. Eu quero porque quero. Quantas vezes ele falou, eu quero, né? Ele cantou o desejo, né? Parabéns, viu? Da próxima você traz o violão. Obrigada, viu? Adélia, eu queria ler um pequeno grande poema. Impressionista. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo, moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. E eu queria perguntar,
a escritora, a poeta, como que é amanhecer em Minas, na cidade onde você mora, no Brasil, ultimamente. Eu sei isso. É muito cotidiano, sabe? Oh, meu Deus. Acho que eu não sei, não. Como é que é amanhecer lá? Primeiro, eu dou graças a Deus de amanhecer viva, né? Porque você sabe aquela história, diz que quando a gente, principalmente quando a gente está velha, né? A hora que a gente acorda e não está sentindo dor nenhuma, é porque você morreu. Eu não senti nada. A primeira coisa que me ocorre é: que bom, estamos vivos, vamos começar de novo. A sensação que eu tenho da vida é de labuta. Nós temos muito uma coisa lá assim. Como é que você vai? Estou pelejando. Eu acho perfeito. Né? O mineiro está sempre pelejando. Né? É uma peleja, a vida é uma peleja. E é mesmo. E essa peleja inclui esse café da manhã que você está falando aí. Quando a gente tem os filhos pequenos, filhos para a escola, a tarefa de viver, de atender às necessidades básicas e depois de nutrir-se também, em Minas Gerais isso é muito forte, de outros valores, né? Na minha cidade, mesmo que é uma tradição antiga de teatros lá, eu mesmo eu trabalhava no teatro também, sabe? E nunca me esqueci, eu tinha 18 anos e fiz uma velha, a matriarca da família, que tinha a idade que eu tenho hoje. Vê se pode uma coisa dessa, né? Não tinha maquiador, a gente passava pó de arroz, assim, no cabelo. Mas eu não me esqueci, a gente adorava o teatro. Eu estou fugindo da sua resposta e dando outra, sabe? Eu não sei responder aquilo. Mas então, o crítico de teatro que nós tínhamos lá, nós fizemos uma peça, a casa enchia, porque a cidade não tinha outras diversões. Então ele falou que a atriz, chamou de atriz, né, no texto, que tinha a calma subsequente às grandes tragédias. Eu nunca esqueci dessa crítica. Eu me senti a própria, que era a Maria Della Costa, que era uma grande estrela na época, né? Eu tinha vontade de ser igual a ela, queria ser atriz de teatro. Então nós tivemos, estou falando do cotidiano de novo, Zé, nós tivemos 2 ou 3 companhias de teatro que rivalizavam, e muitos corais, muitos grupos musicais. Então a gente cresceu, e quando lá teve um convento, a gente foi educado com os frades franciscanos. Então toda a visão, a mundividência franciscana foi passada, a gente foi catequizado naquilo. Com muita música, eles tocavam muito, foi o primeiro grupo de, como é que chama aquilo de cinema? As pessoas que cultivam o cinema. Cineclube, obrigada. Cineclube. Primeiro Cineclube foram eles do Céu. Então eu tive uma juventude, uma infância nesse clima, sabe? Então era muito bom. Divinópolis agora já tem todos os defeitos de uma cidade maior, muita droga, muita coisa. Mas eu sei que eu estou fugindo da sua pergunta, mas eu não sei. É um cotidiano mesmo, sabe? Não tem diferença, não sei o que dizer, porque ele é indizível, de tão comum, sabe? Não tem nada de diferente de nenhuma cidade pequena. E, Ana, me empresta o livro Oráculos aí? Enquanto o Gustavo tem... Tá. Essa chama Módulo de Verão. As cigarras começaram de novo, brutas e brutas. Nem um pouco delicadas as cigarras são. Esguicham atarrachadas nos troncos o vidro moído de seus peitos.
todo ele, chamado canto, cinzento seco, garra de pelo, arame, um áspero metal. As cigarras têm cabeça de noivo, as asas como véu, translúcidas. As cigarras têm o que fazer, têm olhos perdoáveis. Quem não quis junto deles uma agulha? Filhinho meu, vem comer. Ó meu amor, vem dormir. Que noite tão clara e quente, ó vida breve e boa. A cigarra atrela as patas, é no meu coração. O que ela fica gritando eu não entendo. Sei que é pura esperança. Obrigada, que bom você escolher esse poema tão antigo. Hoje completa um ano que eu estou fazendo terapia. E o que você conta, doutor? Que eu tenho medo panifóbico de ver minha mãe morrer. Só isso? Só, coisa à toa feito ficar sem comer 3 dias porque eu vi formiga de asa. Isso eu não conto mesmo, só converso coisa séria. E ele é muito paciencioso. Ele diz que o meu caso é difícil, mas tem cura com o tempo. E qualquer dia me convida para uma sessão no sítio. Você topa? Eu estou pensando que vai que aparece lá uma formiga de asa e eu apronto aquele escândalo. Me diz com que cara eu volto no consultório do homem. Mas ele está lá para isso. Isso o quê? Tchauzinho, Catarina. Tchau. Comi, tal qual um macho, comi em frente da televisão sem usar faca e repeti o prato, como os caminhoneiros que falam de boca cheia. E vi o programa até no fim, até alta da madrugada. Fiquei vendo a moças rebolantes, locutores boçais dizerem: segura meu microfone, Gracinha. Depois fui dormir e sonhei. Voava perseguida por soldados, um voo medroso, temendo me embaraçar na rede elétrica. Acordei com decepção e ânsias. Macho verdadeiro sonharia com rebolâncias. Dá mais um sim? Sim. Odeia a roseira no momento certo, não podia ler isso. Odeia a roseira. Como é que se chama? Ai, meu Deus. Você sabe a página? Não sei, mas eu posso ajudar a procurar. Tá, me ajuda. Enquanto a gente acha, de onde eu estou, vejo através da chuva a torre do bom Jesus, alguma árvore, casas, a desolação me toma, a vida inteira para estar aqui neste domingo, nessa cidade sem história, nessa chuva, mensageira de um medo que não é de relâmpagos, pois é mansa. É inapelável morrer. Não há um álibi, um fato novo, um homem novo portador de alvíceras. 4 meninos entram no matagal e retornam fumando, batendo o cisco da roupa. Uma negra sobe a ladeira, um velho, e alguém joga o lixo por um buraco no muro. Tudo como em 1976. Por que se erra? Eu queria escrever 1796. Que mecanismo desviou-me? Há um cheiro no ar que, para meu susto, mais ninguém percebe. Um cheiro de metal que me fere as narinas, cheiro de ferro. Nada tem sentido. Eu quero uma bacia grande para catar as partes e montá-las quando as visitas se forem. Ninguém me logra, pois não há ninguém. É uma fita antiga de um cinema mudo. Os lábios movem-se e é só. Senhor Jesus, ouvi-me. Existo. Faz tempo que não sonho. Existo. Responde-me. Tem piedade de mim. Me dá a antiga alegria, os medos confortadores. Não este não, pois sou fraca demais. Ouvi-me, pobre de mim.
Nossa Senhora da Conceição, valei. Gente, eu estou lendo porque vocês estão calados, por quê? Eu só vou dar um recado então. Tá. É assim, pra gente também não deixar a Débora muito cansada e tal, a partir de agora a gente já vai meio que pro final. A gente tem mais 20 minutos e então, por favor, nossos queridos podem Isso é uma ditadura, né? Mas a gente ficaria com você a noite inteira, então não vacile, você... a gente fica aqui conversando, na verdade? Sim. É. Mas pensando em você mesmo, pensando no Zé, enfim, né? Então, por favor. Pedido de adoção. Estou com muita saudade de ter mãe, pele vincada, os cabelos para trás, os dedos cheios de nós, tão velha, quase podendo ser a mãe de Deus, se não fosse tão pecadora. Mas esta velha sou eu. Minha mãe morreu moça, os olhos cheios de brilho, a cara cheia de susto. Oh meu Deus, eu pensava que só de criança se dizia as órfãs. Um recado final, antes de vocês, eu não vou gastar os 20 minutos. No céu, os militantes, os padecentes, os triunfantes, seremos só amantes. Bom, né? Obrigada. Eu teria uma coisa só para dizer. Quem está falando? O Maurício. Eu tive a sorte, foi um acaso, de ter sido ter dirigido a última vez que a Maria de la Costa, enquanto fez teatro, a última peça que eu dirigi. A senhora não deve nada a ela, sem comparar nada. Vocês estão ouvindo, né? A senhora tem o mesmo elan vital. Obrigada. De verdade, só isso que eu gostaria de dizer. Tudo que permanece, quem inventa são os poetas. Essa eu gostei. Mas essa aí esse é um machado antigo, né? Não é meu, não. Não, eu estou dizendo que com relação a você, com relação a todos os poetas. Vocês reparem que os livros fundantes mais importantes de todas as religiões e os livros que permanecem sendo lidos, permaneceram porque foram vazados em linguagem poética. Senão já tinham esfarelado. Que a ciência se supera a cada dia, né? A cada dia tem um invento novo superando o outro. A poesia não. Sim. É aqui, ó. A Sabina vai fazer uma pergunta. Tá. Bem simples, mas a curiosidade é enorme. Se, por exemplo, casos que você pudesse me contar pra gente de que você viu algo e precisou parar tudo para escrever sobre aquilo, ou algo tão difícil para você como na sua vida que ao escrever você não conseguia continuar, enfim, esses casos, sabe, entre vida e obra que se... Tá, não, claro, sim. Aconteceu. E aí você toca naquela questão que a gente estava discutindo antes. Ou você diz de verdade o que está pedindo expressão, ou você não escreve. Porque não há como tapear o leitor e nem a você mesmo. É um crime de lesa literatura, de lesa poesia. Então há momentos que você nem gostaria de usar certas palavras, mas é uma exigência da obra, do texto. Aquilo que você está sentindo exige aquela palavra. E se você não for fiel, você comete um crime contra a própria poesia, contra a própria literatura. Né? Está parecendo aquela coisa da menina, eu tive um sonho e nem para Deus eu conto. Né? É um sonho tão escabroso que eu não dou conta de exprimir. Né? Mas tudo que é humano diz respeito a um outro ser humano. Então a arte ela não pode fugir dessas questões. Sabe? Porque senão o que eu fico fazendo?
eu fico fazendo uma fraude, né? Eu não posso fraudar isso. Sabe por quê? A primeira coisa que eu não posso fraudar é porque não é meu. O livro tem que ser melhor que eu. Quando o livro foi... a pessoa que escreveu foi melhor do que o livro, acho que esse livro não precisa existir. Sabe? O livro faz com que eu corra atrás dele, eu quero ser isso que o livro é. Porque a fonte da criação não é o autor, não. Você é usado. Tem gente que odeia ouvir isso, mas eu toda a vida antes de escrever, eu sinto isso. Há uma convicção profunda de que uma realidade maior que eu, além de mim, mais eterna, Deus é mais velho que eu e não é jovem. Isso sim é consolo. É por aí, sabe? É algo maior que eu, mais velho, mais jovem, eterno, transcendente, que pede expressão. Em mim. Por isso que tem minha cara. Né? Fala, ela devia morar na beira da linha. Os poemas que parece que ela morava na beira da linha. O pai dela deve ser ferroviário. Essas questões todas você tira do livro, de qualquer autor. Mas aquilo que faz o livro acontecer como fenômeno poético não é do autor. Ele vem de outro lugar. Senão era fácil a gente chegar. Hoje eu vou escrever um livro de poesia. É uma tarefa abortada, né? Um natimorto. Mas quando algo pede expressão, se eu for capaz de exprimir, ainda tem isso. Porque tem muita coisa que eu quero exprimir e não sou capaz. Foi um poema que eu tinha uns, deixa eu ver quantos anos, eu devia ter 16, 17 anos. Eu comecei o poema assim, olha que verso feio. Porque eu queria dizer era isso, se não houvesse noite, eu morreria. E ficou aí. Eu não dei conta de andar com isso até hoje. Me lembro que eu estava à janela, tinha uma mangueira, a lua batia na mangueira, havia sombras no quintal, e eu naquele alívio do céu estrelado, falei, mas isso é bom demais, isso é bom demais, isso é bom demais, e ficou no bom demais. Sabe? E isso não precisa ser poeta de escrever livro, não. Nós todos experimentamos essa situação. A poesia é para nós todos, a cama democrática que tem. Você fala, gente, você dá até falta de ar, né? Ou então você chora, ou então é triste. Mas é algo inexprimível. Às vezes você não dá conta. Você põe uma ideia, uma crítica, ele fala, isso aqui é matéria de poesia ou de romance, sei lá o quê. Mas você fica esperando, né? Que a musa se compadeça de você, para que você possa exprimir. Mas negar isso ou adulterar isso não pode, não. De jeito nenhum. Tem poemas que eu não gosto de ler, sabe? Porque eu sou levada àquela situação, àquele lugar, falando, isso é para ler calado, né? Então, eu pego esses assim que a gente quer sem vergonha, quer dizer, sem ser atormentado pela própria situação do poema, né? Na minha casa eu tenho 2 filhos pequenos, 4 e 8 anos, e assim, eu leio você para eles. Agora, eu só estou imaginando amanhã de manhã, quando a gente estiver tomando café, eu dizer para eles que eu estive aqui com você. Então, assim, não sei nem me expressar o que significa esse momento. Semana passada eu estive com uma poeta aqui em São Paulo e eu falei para ela, eu queria muito um dia ver assim a Adélia de perto. Você pode imaginar o que é isso? Até que eu paguei um dia. Não quero chegar Obrigada. É uma decepção. Eu nunca gostei, eu ficava louca para chegar, mas eu tinha um medo, parece que era um tesouro que eu queria preservar. E geralmente a gente, como a gente é menor que o livro, que a obra, né, costuma ser decepcionante. Mas eu tenho medo de que você, com os seus meninos tão novinhos, você carrega a mão igual eu fiz com o catecismo, né, pro ele fala, chega mãe, não quero saber.
Mas eu agradeço. Ontem você perguntou de 4 anos para mim, mãe, por que você gosta tanto de poesia? Sabe, são umas coisas assim, né, que me mexem lá no fundo. Uma pergunta dessa emociona a gente, né? Obrigada. Obrigada a você. Uma vez eu estava lendo também o menino, esse mesmo menino que eu falei com vocês, ele percebeu a diferença entre prosa e poesia, mas eu passei a noite acordada de felicidade, de sensibilidade. Eu estava lendo, ele leu poesia, ele falou assim, isso aqui é bom, isso aqui é bom. E estava lendo uma história que tem muito livro infantil, que é o Verdadeiro Castigo, né? Muito ruim, a literatura infantil é, às vezes, muito equivocada. E ele ficou aliviado quando ele leu aquilo. Depois tinha Rabindranath Tagore, que o Rabindranath Tagore é todo em forma de prosa, né? Prosa poética. Ele leu e falou assim, ouviu e falou assim, isso é igual àquele outro. Ele não sabia falar que aquilo era igual à poesia, sabe? Mas ele estava percebendo a diferença daquilo e a prosa sem graça, sabe? Então a criança percebe, elas são muito mais espertas do que nós imaginamos, né? E dar isso para a criança é dar comida espiritual. Sabe uma comida espiritual que nutre a alma, né? A arte, qualquer arte. Quem não gosta de poesia vai dançar, vai ver filme, qualquer outra coisa. Vocês estão funcionando? Tá. Aproveitando inclusive esse ensejo, eu tenho a sensação que a criança, ela muitas vezes está muito mais próxima da poesia porque está muito mais próxima do símbolo, né? E a gente perde isso. E eu acho que o poeta, esse processo de criação da poesia, é uma aproximação, na verdade, desse mundo que quebra essa lógica. Evidente. Né? Isso é muito difícil, na verdade, para um adulto isso é muito difícil. A gente tenta. A Ana, inclusive, era uma excelente poeta do cotidiano. Mas é um exercício muito difícil. A coisa de você olhar poeticamente para uma coisa muito diferente de você colocar isso, por exemplo, num papel de uma maneira que quebre essa lógica. Né? Eu, inclusive, falando de criança também, eu tenho uma sobrinha de 5 anos, que esse fim de semana ela estava na casa da minha mãe, né? E viu uma cômoda que tem um monte de imagem de santo, isso da fotografia de família, aquelas confusões, né? E tinha uma foto minha de formatura. Então eu estava de pé, naquelas cadeiras e tal. Aí ela virou para mim e falou assim, Tia Lu, você já foi Deus? É uma poeta, né? Mas eu, assim, como sou tia, não tenho uma obrigação de educar nem nada, eu virei para ela e falei, não, eu ainda sou. Ela já está pensando nisso até agora. A criança entende o paradoxo. Ela entende o paradoxo porque ela não tem raciocínio, vamos dizer, lógico no sentido intelectual, é orgânico. Ela se mistura com a água, com você, com Deus, com o bicho, com tudo. É tudo. É exatamente isso mesmo. É igual uma criança, devia ser um menino mineiro, né? Que chegou na beira do mar pela primeira vez e falou assim, me ajuda a ver o mar. Ele era um poeta, né? Ele ficou assombrado com o quê? Com a beleza. E ele não sabia articular o sentimento. Nessas alturas já está escrevendo poesia por aí. Né? Mas é isso mesmo que vocês falaram. Mas existe essa retomada, para você acontecer dessa maneira, uma retomada para criar, para escrever, né? É não perder esse olhar da infância. Ou recuperar, porque eu acho que isso vai ser. Sabe como é que chama isso, esse olhar da infância? É a admiração pelo mundo. A criança fala, ela tem medo do mundo. E nós perdemos o medo, nós domesticamos o mundo. O que é isso? Aquilo ali é eletricidade, aquilo ali é lâmpada, acendeu porque você fez assim. E ela continua admirada. O fogo, o trem, o carro de boi. A menina começou a tremer quando viu o carro de boi subindo e chiando. Vocês conhecem carro de boi que canta? Pois ela ficou apavorada, nunca tinha visto. É o terror pelo mundo. Então nós não podemos perder isso não. Perder esse olhar é perder a curiosidade pela vida. É domesticar tudo. Isso tudo aqui é comum. Não é não, é absurdo, continua absurdo. Né? E esse olhar a criança tem. Nós fazemos o favor de acabar com isso, né? Com nossos filhos.
A gente quer que eles sejam cidadãos filisteus, comuns, burgueses, que não faz onda, gente, ó, deixa tudo equilibrado. Nós estamos precisando de pessoas exatamente que se admirem por, acho que é o Ortega y Gasset, que era um filósofo espanhol, excelente, maravilhoso. Ele falava assim: a gentileza do filósofo é a clareza. E o que o filósofo começa a filosofar exatamente diante da admiração pelo mundo. Ele fala: mas não é possível, que isso? Nós perdemos, vai ficar tudo comum. O computador a gente domina, o computador é um absurdo. Você cansa de ver isso, você faz assim, ó, celular na China, rádio, telefone. Acho que eu queria voltar lá no mundo que não tinha isso. A gente ficava admiradíssimo com o rádio. Na minha cidade, acabando, viu? Quem estava moderando quando veio? Pode falar? Posso falar? Sim. Então, a respeito do que você falou sobre como é que você não é autor, no sentido que você está expressando algo. Não sou a criadora original do texto, é isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre a vaidade dos artistas. Não sei, eu vejo isso tão frequente, e essa sua fala para mim é muito nova. Então, não sei o que você muito simples. Como é seu nome? Tereza. Tereza, porque a maioria de nós confunde a beleza da obra com a importância dele próprio. Ele não se vê como mediador, ele se vê como criador original. Imagina, pensa num grande autor, vamos botar aquele inatingível, né? Guimarães Rosa, Drummond. Você encontrava com Drummond, você parecia um comerciante de secos e molhados, sabe? Nada nele fazia notar que ele escrevia aqueles poemas, sabe? E, no entanto, só ele era capaz. Agora, a pessoa que confunde esse, vamos dizer, talento que lhe é dado, o poder e a beleza da coisa, essa pessoa está perdida. Ela está perdida porque ela se confunde com a obra. E a obra é melhor. Eu entendo assim, respondi a você, mais ou menos, né? Não sei, não, era... Porque a gente fica muito metido mesmo, sabe? Olha, eu fiz, ó. Eu fiz, né? Uma vez uma menina me viu escrevendo, sabe? Caderno assim, ela falou assim: deve ser bom escrever e falar que foi a gente, né? Essa pergunta que você está fazendo. Deve ser muito bom, eu fiz. Agora, tem um poema que é o último que eu vou ler, eu juro, que fala, a resposta é essa. Oh meu Deus, cadê? Vai melhorar. É um poema curtinho, mas vai responder a pergunta. Sobre direitos humanos. Quer ver? Caiu em cima, matando. Na hora que vem. Aqui, ó. Sei que Deus mora em mim como sua melhor casa. Sou sua paisagem, sua retorta alquímica e, para sua alegria, seus dois olhos. Mas essa letra é minha. Para aplaudir a Andréia, por favor. Alguém toca violão. Eu não canto ópera,
alguém canta a obra e tem uma voz maravilhosa. É nesse sentido que assim, o fulano é cantor, mas ele não explica o dom de onde veio, né? Não explica o dom. O compositor é impressionante fazer, pelejando como é que faz música. Eu sou músico que sabe, eu perguntei ele, como é seu ato criativo? Ele falou, tá bom, vamos tocar. Não tem como explicar isso. É nesse sentido que a gente tem que ficar, baixar a crista. Somos criaturas, não podemos esquecer disso. Muito obrigada.